Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, neste momento para falar de um tema que eu gosto tanto, né, que é a saúde mental e que é tão importante. Cada vez mais a gente tem visto que a saúde mental, quanto a saúde mental, ela é relevante nos diferentes contextos, né, gente? A gente pensa também nos ambientes corporativos, a gente pensa nas farmácias comunitárias. Pra vocês terem uma ideia, as estimativas, elas contam para a gente que em torno de 25% da nossa população, ela está passando por um processo de adoecimento mental. Então, isso significa que, diferente do que a gente pensava antes, e a gente tinha, né, uma ideia de que, não, saúde mental, será que eu preciso saber da saúde mental? Quando a gente fala como farmacêutico. Então, diferente disso, quando eu pego uma prevalência que é tão grande, a resposta é: eu tenho que saber sobre saúde mental. Então, acho que cada vez mais é um tema que vai ser discutido nos diferentes ambientes. Tinha uma lei para que os ambientes corporativos se adaptassem no que tange aí a saúde mental, né, com programas direcionados. Essa lei ainda está em stand-by, mas a gente realmente acredita que precisa desse tipo de evolução. Então, vamos começar falando um pouquinho de saúde mental, já que vocês também, né, são profissionais de saúde, e como dar assistência, como prestar assistência, como identificar os primeiros sinais e sintomas do processo de adoecimento. Primeiro, gente, eu sempre brinco que nós somos a geração que a gente já entendeu que a gente precisa, por exemplo, ir na academia, que a gente precisa comer bem, e que isso vai definir o nosso processo de envelhecimento. Então, que idosos seremos, né? Se eu quero ser um idoso rígido, com as minhas funções preservadas, eu preciso estar em movimento e eu preciso comer bem. Mas sabe de uma coisa que a gente esquece? A gente esquece da saúde mental. E deixa eu contar uma coisa para vocês: mesmo que vocês malhem 6 vezes por semana, vocês estão ali, ó, saradões, fortões, comam só alface, né? Comam super bem, tem uma alimentação excelentemente balanceada. Se a saúde mental não estiver em dia, se vocês trabalham em um ambiente onde vocês vivem com o cortisol lá em cima, estresse, 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 isso está relacionado ao processo, né, de inflamação sistêmica, e por si só, as doenças cardiovasculares também têm relação aqui com a questão da saúde mental. Então, não adianta a gente cuidar da saúde física e negligenciar a saúde mental. A saúde mental, ela faz parte da definição de saúde. E a saúde mental é mais do que a ausência de um transtorno mental. Saúde mental é você também ter tempo para o autocuidado, é você ter tempo para fazer algo que você gosta, é você ter atitudes que sejam direcionadas e que te tragam prazer, né? Isso faz parte do processo de prevenção, né? Isso é bem importante, tanto quanto tratar, quando a gente fala aqui dos transtornos mentais. Pois bem, como que a gente define que uma pessoa não está sofrendo ou não está passando por um processo de adoecimento mental? Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, você, em tese, pensa em vocês, certo? Você está ciente das suas próprias habilidades. Por exemplo, eu, Valerie, eu sei que eu sou boa, por exemplo, né, eu sou professora, então eu acho que eu sou boa em oratória e acho que eu sou boa com pessoas também. Eu tendo a ser uma boa ouvinte. Até por muitos anos atendendo, acho que eu aprendi a ter essas habilidades. Então, eu sei que eu sou boa nisso, certo? Mas eu sou péssima em tudo que está relacionado a movimento, sabe? A minha coordenação motora é um terror. A academia, eu só vou porque preciso, não sinto prazer. Sabe aquela coisa de acordar às 5 horas da manhã e correr e sentir prazer? Nunca tive na minha vida, certo? Eu tenho várias dificuldades, já torci meu pé, acho que umas 10 vezes ao longo da vida, e eu posso dizer que quando fala, por exemplo, e aí o contrário, né, de vocês, eu posso dizer que quando se fala sobre tecnologia, e tão importante que o farmacêutico esteja envolvido nessa área, eu sou uma senhorinha ainda, né? Várias coisas que eu tenho de dificuldade, eu ainda tenho que pedir de ajuda para o Wallace. Não sei se vocês conhecem o Wallace, mas ele é meu melhor amigo. Eu falo: Buxô, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, me socorre, que eu não estou conseguindo resolver. Então, veja, eu consigo
entender os meus pontos positivos, entender os meus pontos negativos, compreender que ninguém é perfeito na vida, certo? Consigo lidar com essas dificuldades que acontecem na vida. Gente, a gente passou por uma era que é uma era assim, que era assim, trabalha enquanto os outros dormem. E aí a taxa de burnout foi assim, lá em cima, né? Então, acorde para ser a sua melhor versão. Essa frase eu amo de paixão. Porque, assim, nessa semana, vamos supor que você passou por uma semana de cão, você teve um monte de problema. Você teve problema na sua casa, você teve problema no seu relacionamento, você teve problema em tudo, com seus filhos, com seus pais, enfim, qualquer coisa. A semana tá caótica, sabe? Que você não vê a hora que termina essa semana. E aí você vai acordar para ser a sua melhor versão? De que jeito, gente? Acorde para ser o que você puder e tá muito que bom. Meu amigo, que melhor versão é essa? Hoje eu tô acordando e eu tô só a graça. Além disso, eu já tô excelente, tá tudo muito certo, porque eu consegui levantar da cama e tô aqui cumprindo as minhas obrigações. Então, saúde mental, ela requer também essa capacidade da gente cair, enfrentar as dificuldades da vida e a gente entender que isso é normal e conseguir ir vivendo, né? Do tipo, levei um pé na bunda, quem nunca, né? Mas ainda assim, esse relacionamento, se esse relacionamento representava muita, e é um relacionamento longo, e representava muita expectativa, planos e construções, isso pode acabar levando a um processo de luto, certo? Mas ainda assim, luto não é doença, certo? Quando eu penso no luto, luto normal, as pessoas às vezes querem que a gente esteja bom com o luto, perdeu 5 dias, 7 dias depois que a gente esteja trabalhando bom e ó, feliz com o sorriso no rosto. Da onde, gente, que a gente consegue? E se foi uma perda importante? E se você perdeu seu pai? E se você perdeu sua mãe? E se você perdeu um filho? Entende? As dores da vida e a tristeza, elas fazem parte do nosso viver. E o que eu sempre digo para as pessoas é que, assim, as tristezas da vida, elas são super importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro, certo? Elas ensinam o nosso cérebro. Sabe aquela palavrinha que muita gente tatua, né? Às vezes sem entender muito bem, que é a tal da resiliência? É uma palavra que a gente empresta dos metais, né, que é a capacidade que os metais têm de se adaptar, isso é transposto para a nossa vida. Existe sempre uma conversa que a gente fala também, eu queria aprender pelo amor, mas infelizmente o nosso cérebro, ele acaba aprendendo mais nos momentos de dor. Pensem em vocês, nas piores situações que vocês passaram, você aprende a dimensionar o que é realmente importante. Eita, isso eu dava tanta importância para isso, mas que besteira. Isso não faz mais sentido para mim agora. Então, ó, perceba, consigo enfrentar as dificuldades, porém não sem tristeza, certo? Ficando triste, levantando, fazendo o que dá, vivendo, certo? E permitam-se ser tristes também. Permitam-se acordar e acordar triste. Não precisa estar feliz todo dia, não. Que isso é a maior loucura que já inventaram para gente. Consegue, e a pessoa consegue trabalhar de forma produtiva, trabalhar ou estudar, e é capaz de contribuir para a sua comunidade. O que significa contribuir para a sua comunidade? Fazer um trabalho comunitário? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser na sua microesfera. Então, você contribui com a sua família, você contribui com o seu núcleo de amigos, você ajuda essas pessoas, você entende que as relações, elas são importantes e que elas são relações de troca. Se você está conseguindo fazer minimamente isso, certo? Mesmo que você diga, professora, mas está difícil. Não é fácil todos os dias, não vai ser fácil todos os dias, gente. Não vai ser fácil todos os dias. Mas se você está conseguindo fazer isso e você não vê uma piora progressiva, né, nas suas funções,